Bilhões de dólares compram quase tudo no mundo, porém não compram a verdade. Hoje falaremos de como a Coca-Cola investiu bilhões de dólares em marketing ao longo dos anos para esconder a verdade dos seus consumidores. Açúcar em excesso e água com gás, além de uma suposta fórmula secreta, formam um dos produtos mais comercializados do mundo. Porém, mais secreto ainda são os negócios obscuros da Coca-Cola. Antes de seguirmos, gostaria de pedir o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal. Para você isso é de graça, mas ajuda muito o canal fazendo isso. Criada por John Pemberton em 1886 em Atlanta, nos Estados Unidos. Inicialmente um xarope, a bebida não era tão popular em seus primórdios, porém conseguiu se tornar uma das bebidas mais conhecidas do mundo. Mas, antes da marca, vamos falar sobre o seu criador. John Pemberton nasceu em 8 de julho de 1831. Estudou medicina e farmácia e na parte de química ganhou uma certa notoriedade. Era um jovem empreendedor e logo abriu sua primeira farmácia. Em 1862, durante a Guerra Civil Americana, Pemberton se juntou ao Exército Confederado e seus esforços ali quase o mataram. E em decorrência de um grave ferimento, ficou viciado em morfina. E se não fosse isso, provavelmente não teria descoberto a sua fórmula mágica. Surpreendentemente, antes de criar a Coca-Cola, Pemberton criou um perfume que na época foi um sucesso, considerando as proporções do negócio, é claro, lançado em 1869. Um contexto importante de lembrar é que na época as pessoas tinham uma certa resistência contra os médicos e faziam muitos remédios caseiros. Isso abriu uma brecha para oportunistas criarem remédios e tônicos que prometiam melhorar a saúde de quem os tomava. É claro que nada era provado e o efeito na grande maioria deles era exatamente o contrário, fazia mal ao invés de bem. Porém, não havia regulamentação nenhuma e, portanto, era um vale-tudo para fisgar o consumidor. Não é de se surpreender que esse tipo de negócio começou a crescer. Uma das bebidas mais conhecidas da época era o Marianne Wine, que levava vinho e cocaína em sua fórmula. Supostamente trazia uma série de benefícios para os indivíduos que a bebessem, desde que, é claro, tomassem 3 copos por dia. Uma bebida viciante, receitada 3 vezes por dia, não é de se admirar que era tão popular. Adivinha quem era apreciador dessa bebida em particular? Claro, John Pemberton. Como era viciado em morfina, ele passou a acreditar nos efeitos benéficos desse tal tônico. Ele acreditava que a Marianne Wine estava melhorando seu vício em morfina. Nesse caso, vinho e cocaína parecem fortes e viciantes o suficiente para enganar o organismo. Como era um bom químico, logo ele iria desenvolver a sua própria versão do produto. Era basicamente uma imitação do Marianne Wine, com alguns ingredientes adicionados. Aqui vai algo em defesa de Pemberton. Ao que tudo indica, ele não era um falsário se aproveitando das pessoas. Ele realmente acreditava nos benefícios do seu produto, uma vez que ele mesmo estava melhorando. Porém, algo iria mudar o recém-negócio de Pemberton. Houve uma proibição da comercialização de bebidas alcoólicas. Logo, sua bebida precisaria de uma alteração. Ao remover o vinho, que estava proibido, ele adicionou água com gás. Porém, a bebida ficou muito amarga e para encontrar o equilíbrio perfeito, ele adicionou açúcar. Muito açúcar, vale dizer, neutralizando assim o sabor amargo. Como o produto havia alterado a sua composição, era necessário trocar o nome. Afinal, o nome antigo continha um produto proibido na época. Coube a um amigo de Pemberton sugerir o famoso nome, Coca-Cola. A empresa, posteriormente, em defesa da marca, disse que o nome não significava nada em especial. Difícil acreditar, é claro. O nome vem dos principais ingredientes da bebida na época. O Cola Nut, que continha cafeína, e o Cola Leaf, folha de coca, que continha cocaína. Evidentemente, a Coca nega veementemente que alguma vez houve entre seus ingredientes cocaína, mas contra fatos não há argumentos, e ironicamente, para a Coca-Cola é algo bem documentado, portanto difícil negar. Posteriormente, eles removeriam o ingrediente que dava um toque especial à bebida, mas isso foi bem mais para frente. A Coca-Cola era vendida como um tônico bom para o cérebro e que aliviava dores de cabeça e estômago, porém, as vendas foram tímidas, afinal de contas a Coca-Cola era só mais uma em um mercado inundado de outras bebidas que prometiam exatamente o mesmo. Gradativamente as dores de Pemberton foram aumentando e consequentemente o seu vício, até que em 1888 ele veio a óbito
sem ter a mínima noção que a sua invenção viria a ser uma das bebidas mais consumidas dos tempos modernos e uma das marcas mais conhecidas do planeta. Antes de morrer, Pemberton vendeu seu negócio de bebidas por um valor de $2.300 para Asa Candler. Porém, existiam ações em posse de outras pessoas. Logo, para ter controle total da marca, Candler passou a comprar todas as ações espalhadas e reuni-las sob a sua tutela. Indícios mostram que Candler pode ter falsificado algumas assinaturas para ter o controle total da marca Coca-Cola. Parece meio que irrelevante no momento, uma vez que a marca não era tão popular, mas ele tinha planos de desenvolver o produto, portanto, dividir o lucro não era algo que ele almejava. Ele até mesmo queimou os primeiros registros da marca a fim de cobrir os seus rastros, ao menos é o que parece. Uma das primeiras ações de Candler não foi melhorar a fórmula para tornar a bebida mais saudável ou mais saborosa. Candler apostou no marketing para virar o jogo em seu favor. Passou a pintar a logo da Coca-Cola em todos os lugares possíveis da cidade, a fim de gravar a marca na cabeça das pessoas. Posteriormente, ele entrou em contato com as farmácias da região, pegou a lista de clientes de cada uma delas e lhes deu uma amostra grátis. Lembre-se de que é uma bebida viciante, até os dias de hoje podemos dizer. Com isso, o primeiro drink era por conta da Coca-Cola, já os demais ficavam por conta da clientela. Temos que admitir que foi uma estratégia muito bem aplicada ao produto. Logo, Candler percebeu algo. O seu produto era associado a pessoas doentes, porque era vendido em farmácias. Portanto, para a marca realmente pegar e se espalhar, ele precisava de algo mais convidativo para o restante das pessoas que não estavam doentes. E para isso, ele mudou o público-alvo da bebida e desassociou o produto do mercado de remédios. Uma pergunta fica no ar. E os possíveis benefícios do tônico eram verdadeiros? Funcionava realmente? Era um remédio ou uma bebida refrescante? Quem se importa? Pelo visto, importante mesmo são os lucros. E por falar em lucros, eles começaram a aumentar numa escala inimaginável. E qual era o segredo então? Propaganda. Com os lucros aumentando, Candler passou a investir mais e mais dinheiro na sua fórmula secreta, o marketing. Para isso, as propagandas ficaram cada vez mais elaboradas. Famosos e atletas passaram a realizar os comerciais da marca, dando a ela cada vez mais status ao ponto que chegamos hoje. Ainda é cedo para falar dos dias de hoje, e voltando às estratégias de marketing do passado, podemos citar outra sacada genial que tiveram: associar o produto à imagem do Papai Noel. Ele sempre segurava uma garrafa da bebida na mão, para fazer uma conexão na mente das crianças entre a Coca-Cola e a alegria do Natal. Essas técnicas podem não parecer grande coisa hoje em dia, são meio óbvias até. Porém, na época, a Coca-Cola foi pioneira em muitas campanhas de sucesso e se tornou referência. Quer um exemplo disso? A Coca-Cola foi uma das primeiras a colocar mulheres sensuais consumindo o seu produto. É até meio clichê. Hoje em dia, quase todo comercial é assim, é até um padrão, mas eles foram os pioneiros. As táticas da empresa foram se aperfeiçoando e abriram até um departamento para analisar o tráfego dos carrinhos de supermercado e saber quais seriam os melhores locais para colocarem as suas propagandas. Hoje sabemos que existe muita gente que estuda os metros quadrados de uma loja de varejo. Com a adição de novos meios de comunicação como rádios e TVs, a Coca-Cola sempre esteve pronta para lançar suas campanhas nesses novos formatos. Logo, a propaganda era a alma do negócio e a bebida ficava em segundo plano. Afinal, não há muito o que falar da mistura secreta que faz mal à saúde. Todos sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi um período de trevas para a humanidade. Tudo que há de pior no ser humano ficou evidente nesses episódios. Pessoas morrendo, países devastados e empresas falindo. Porém, para a Coca-Cola foi uma época de crescimento. Mas como? Durante a guerra, houve racionamento de açúcar, um dos principais insumos da bebida. E com isso, o que a Coca-Cola fez? Alegou que a bebida era um produto essencial em tempos de guerra e, portanto, deveria ficar de fora de tal racionamento. Foi exatamente isso que eles alegaram. Teve até um slogan para isso. A desculpa esfarrapada funcionou. O governo americano concordou com esse argumento para lá de persuasivo,
concedeu a tal isenção para a empresa. Nomeou até um executivo da Coca-Cola para a comissão do racionamento. Uma baita conveniência. Não precisa ser um grande gênio para saber que houve troca de favores nesses episódios. A Coca-Cola havia feito lobby com políticos, dando quantidades de dinheiro em troca de favores exatamente como esses quando necessário. A Coca-Cola fez campanha para os soldados. Onde quer que um soldado estivesse e qual fosse o custo, ele teria uma Coca-Cola a 5 centavos de dólar. Isso criou uma imagem de patriotismo da Coca-Cola com o povo americano e ajudou a fixar ainda mais na mente das pessoas a Coca-Cola como uma empresa de bons valores. Só tinha um problema. Havia propaganda da Coca-Cola do lado alemão também. E, do lado de lá, a estratégia era o extremo oposto. A ideia era desassociar o produto a algo que lembrasse o inimigo, nesse caso os americanos. Alguém já ouviu falar em ética? Certamente a Coca-Cola não. E tudo isso por causa dos lucros, é claro. Na Alemanha, havia uma série de restrições de produtos estrangeiros no país. Com isso, Max Kiff, funcionário da empresa, com a ajuda de químicos alemães, ao invés de utilizar o xarope de coca, utilizou sobras de cascas de frutas e fibras de maçã para criar um produto que seria mais tarde chamado de Fanta. Um grande sucesso da época entre a juventude nazista alemã. Após o fim da guerra, todos os lucros foram para a Coca-Cola, é claro, e Max Kiff recebeu uma bela promoção por isso. Nessa mesma época, cerca de 64 fábricas em todo o mundo foram abertas com a ajuda do governo americano, ou seja, com o dinheiro dos contribuintes. Houve uma disseminação da marca nesse período. Um belo dia, uma professora nos Estados Unidos sugeriu ao diretor para que fossem colocadas máquinas de vender sucos de frutas pelo colégio como uma opção mais saudável. E ela foi surpreendida com uma proibição para tal ideia. Investigando o motivo, ela descobriu que a Coca-Cola tinha um contrato fixo no valor de $3.000 por ano para a escola vender exclusivamente refrigerantes da marca em suas instalações. Posteriormente, ficou conhecido que a Coca-Cola tinha contratos semelhantes com inúmeras escolas para vender exclusivamente refrigerantes da marca em seus corredores. Pode não parecer uma boa estratégia, mas se aprendessem a gostar do refrigerante desde novos, à medida que cresciam se tornavam consumidores fiéis ao produto. É mais fácil doutrinar um consumidor desde cedo, acostumando ele com a bebida, do que converter ele a ser um adepto da marca. Novamente, uma ótima estratégia de vendas, só esqueceram de novo da ética. Porém, estudos começaram a aparecer ligando o uso de refrigerantes a problemas de saúde, principalmente em crianças. Estudos estavam buscando ligação entre apodrecimento de dentes associado ao uso do refrigerante, e de bônus descobriram que problemas como obesidade, diabetes e outros distúrbios de saúde eram comuns entre os consumidores mais assíduos. Um dos estudos mostrava que um copo de refrigerante por dia aumentava em 60% as chances da pessoa ficar acima do peso. Outro estudo mostrava que crianças que utilizavam açúcar nos primeiros anos de vida se tornavam dependentes de açúcar para o resto de suas vidas. Dá para imaginar o tamanho do problema para uma marca construída através da imagem de ser saudável estar envolvida em diversos casos de problema de saúde? E o que a Coca-Cola fez? Mudou a fórmula do seu produto e agora a Coca-Cola não faz nenhum mal. Isso daria uma bela história de conto de fadas, mas no mundo real, no mundo da Coca-Cola, isso não é possível. Em resposta a esses estudos, a Coca-Cola entendeu que ficar argumentando questões políticas acerca desses estudos não tinha muito efeito, e ao invés disso, era mais eficiente lançar dúvidas sobre os estudos. Posteriormente, começaram a aparecer estudos que mostravam que o consumo de refrigerantes não tinha relação com problemas de saúde. Estudos esses financiados pela própria empresa. Inclusive, até os dias de hoje adotam essas mesmas práticas. No site da empresa, há uma parte dedicada a livrar a marca dessa má fama adquirida ao longo do tempo. O que não é boato, entretanto, é quando olhamos para o passado e vemos que a Coca-Cola tentou de muitas maneiras se livrar dessa fama de produto que faz mal. Fez inúmeras propagandas, inclusive com atletas, ligando a marca a grandes eventos esportivos,
para dar a ilusão de que a bebida estava associada a alta performance. É claro que isso não é exclusividade da Coca-Cola. Diversas grandes empresas também têm sérios problemas éticos em suas ações. Falamos isso não para defender marca alguma, mas para mostrar o quão selvagem é o território dos negócios. Em busca de obter lucros, fazem tudo para fisgar o consumidor e conquistar seus objetivos. E isso não é o pior de tudo. Em 1999, cerca de 26 crianças começaram a passar mal depois de beber Coca-Cola na Bélgica. Entre os sintomas, cansaço, palpitação, dores no estômago. No dia seguinte foi anunciado que a Coca-Cola fez o recall dos produtos. E após 48 horas, outras crianças também estavam com o mesmo sintoma. Na França também houve um reporte dessa natureza. Mais de 100 pessoas se sentiram mal depois de beber Coca-Cola. E a resposta da Coca-Cola foi extremamente lenta, foram inclusive acusados de não levar a sério os problemas. Na Índia foram acusados de contaminar reservatórios de águas subterrâneas. Nesse caso, a Coca-Cola até admitiu o problema, mas também alegou que o havia solucionado. No entanto, posteriormente foram realizados testes independentes e foi detectada lama tóxica. Matou os animais que beberam dessa água, deixou a terra estéril para o plantio, destruindo assim o meio de sobrevivência de alguns agricultores locais. O Ministério de Ciência e Meio Ambiente de Nova Delhi também informou que encontrou pesticidas na bebida. Esses agrotóxicos causam câncer, má formação congênita e comprometimento do sistema imunológico. Outros inúmeros casos aconteceram ao redor do mundo, inclusive no Brasil. No início do vídeo, falamos de como foram bem-sucedidas as campanhas de propaganda realizadas pela Coca-Cola ao longo da sua história, mas, em especial, houve uma catastrófica, conhecida como um dos maiores desastres e maiores rejeições a uma empresa. Vamos contextualizar para melhor entendimento. A Coca-Cola estava perdendo terreno para a Pepsi. Embora fosse acusada de copiar o produto, a Pepsi estava se tornando cada vez mais popular. E para piorar, em testes cegos, as pessoas preferiam o sabor da Pepsi ao invés da Coca-Cola. A Pepsi logo começou a utilizar esses dados em seus comerciais e melhorou ainda mais o seu desempenho nas vendas. Com a ascensão da Pepsi, com o sabor se saindo melhor nos testes, logo a Coca-Cola teve uma brilhante ideia. Ao menos era o que eles pensavam na época. Como estavam perdendo no quesito sabor, veio a ideia de fazer uma nova fórmula para o produto. Depois de inúmeros testes e com essa nova fórmula se saindo melhor nos testes às cegas, finalmente tinha um produto final para lançar. Em 23 de abril de 1985, a New Coke foi lançada, e o resultado disso foi catastrófico. As pessoas simplesmente odiaram a ideia. As ligações telefônicas recebidas pela empresa subiram de 400 para 1.500 por dia, na sua grande maioria reclamações sobre a mudança do produto. Teve pessoas que guardaram estoques do produto original em suas garagens, inclusive. Houve até mesmo uma carreata para a volta do produto antigo. Músicas foram escritas, protestos foram realizados, um verdadeiro caos para a marca. Porém, isso também serviu para mostrar o quão enraizado estava o produto na vida das pessoas. De certo ponto de vista, não era mais possível viver sem aquele produto, ao menos para alguns. Há um relato bem sincerão da Coca-Cola no seu site contando toda a história. Em junho de 1985, foi anunciado que o produto original voltaria, com o nome de Classic Coke, ou Coca-Cola Clássica. Pessoas com 900 garrafas que consumiam o produto em ritmo de racionamento já podiam comemorar a volta do produto original. Essa atitude levantou a moral da marca novamente e fez com que as vendas voltassem a crescer. Há especialistas que dizem que toda a mudança foi uma jogada orquestrada, mas é certo que essa atitude foi uma das piores em toda a história do marketing. Certamente você não monta um império sobre um produto que faz mal à saúde, contando a verdade para as pessoas. Mentir se torna um requisito obrigatório para esse tipo de negócio, infelizmente. E você, conhecia essas perturbadoras histórias sobre a Coca-Cola? Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Deixei aqui mais 2 vídeos interessantes. Te vejo lá daqui a pouco.